Boa noite, irmãos. Que Deus abençoe a todos. Gostaríamos de fazer uma leitura que está escrito na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 1, versículos 16 e 17, que diz o seguinte: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro dos judeus e também dos gregos, porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Segundo o apóstolo Paulo, ele estava ansioso para ir a Roma, para visitar os irmãos em Roma. Ele nunca tinha ido lá naquela congregação, naquela igreja, e era costume dele, e ele como missionário chamado por Deus para cuidar das congregações, dos irmãos convertidos, para ensinar a boa palavra, ele estava ansioso para ir para lá, para falar das coisas espirituais. Contudo, ele tinha sido impedido por vários motivos. Eu não sei exatamente o motivo que ele foi impedido de ir, mas então ele escreveu essa carta. Lá de Corinto, ele estava naquela região de Corinto, e ele escreveu essa carta para os irmãos de Corinto, citando para eles o desejo de estar lá naquele lugar juntos, para juntos se alegrar no Senhor através da doutrina espirituais, da doutrina do Evangelho de Jesus Cristo, porque é o único evangelho verdadeiro, é de Jesus Cristo, porque ele é o único, porque ele é a nova de salvação. Ele é a nova de salvação. Quando Jesus nasceu, existia várias religiões, existia vários ensinamentos, existia várias doutrinas, a doutrina dos fariseus, a doutrina dos saduceus e várias doutrinas. Porém, nenhuma delas podia garantir a salvação, porque eles pregavam muito sobre a lei, sobre a sombra, não pregava sobre a realidade, porque ainda não tinha tido conhecimento da mesma. E o apóstolo Paulo, ele começou a pregar essa doutrina, porque ele havia tido conhecimento de que quando Jesus nasceu, ali indo para Belém da Judéia, Maria e José indo para Belém da Judéia para se alistar, e ela sentiu dor de parto e procurou um lugar adequado para dar à luz. No entanto, não encontraram. As estalagens estavam todas superlotadas. Eles foram então para quê? Para um estábulo. E ali ela deu à luz a Jesus num coxo de tratar de animais, na chamada manjedoura. E o anjo do Senhor foi até o campo onde estavam os pastores de Belém, apacentando as suas ovelhas na vigília da noite, certamente por medo dos animais ferozes, predadores, matarem as suas ovelhas, e eles passavam a noite toda. E o anjo de repente apareceu para ele e diz assim: olha, eis que vos trago novas de grande alegria. Ele estava falando já de uma nova notícia, uma notícia nova que ninguém conhecia. E essa notícia é maravilhosa. Essa notícia era a notícia de que aquele menino que estava nascendo, que tinha acabado de nascer, era o Salvador dos pecadores arrependidos. E aqueles pastores ficaram muito alegres e foram procurar onde estava o menino. E é muito importante a gente saber dessas novas da salvação. Essas novas que traz alegria, que é realmente o Evangelho de Jesus Cristo. Ele nos traz conforto, ele nos traz alegria, ele nos traz paz.
Ele nos traz comunhão entre os irmãos, ele nos traz a certeza e convicção da vida eterna. Porque nós sabemos que a nossa vida aqui é passageira, ela não é permanente. Muitas das vezes nós procuramos salvá-la, mas, no entanto, iremos perdê-la. Jesus falou: quem quiser salvar sua vida, perdê-la-á, mas quem ganhar, quem procurar salvar a sua vida, perdê-la-á, mas quem perder, salvar-se-á. Então, meus irmãos, é muito importante a gente ouvir essa palavra maravilhosa. E nós, o que diremos? O apóstolo Paulo disse: eu não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é de Cristo. E nós, o que diremos? O nosso dever é não envergonhar-se do Evangelho de Jesus Cristo, porque ele é o caminho. Ele é o caminho que nos conduz à vida eterna. Ele nos conduz ao destino certo. Ele nos conduz aos céus. Depois da nossa passagem aqui na face da terra, nós temos um lugar certo para morar eternamente no gozo celestiais, não no sofrimento. A Bíblia diz também que ele é a verdade é a única verdade. Se aparecer alguém aí pregando outro tipo de evangelho, misturando tudo com sincretismo, com atos cerimoniais, tudo isso é vago, tudo isso é falso, tudo isso é... A Bíblia diz que é maldito. É a Bíblia que diz que é maldito. Se nós pregar outra coisa, que outro evangelho, dizendo que esse tal leva a vida eterna, que tem que passar por um processo desse ou daquele ou tal, não. O processo que nós temos que passar é acreditando no Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Acreditando em Jesus. Quem acredita no Evangelho, acredita em Jesus. Quem acredita em Jesus, acredita no Evangelho. Porque o Evangelho é Jesus e Jesus é o Evangelho. Ele é o autor do Evangelho. Ele é o eixo da história. Ele veio para salvar, para perdoar os pecados, para lavar de todo pecado, tanto aqueles irmãos antigos, antes de Jesus, que acreditavam no Messias que viria, como Abel, Noé, Elias, Moisés e muitos outros que no momento a gente não lembra, Davi. Ele perdoou o pecado de todos. A vinda dele foi suficiente para perdoar o pecado dos antigos e para perdoar o meu e o seu pecado, que viemos já depois de 2000 anos. Todos que nasceram depois de Jesus, que se arrependerem de seus pecados, tem a vida eterna. Você pode dizer: mas eu não tenho pecado, eu não faço nada demais. Nós nascemos todos debaixo do pecado, diz a Bíblia. Do pecado de nossos pais, Adão e Eva. Eles pecaram, nós pecamos também. O pecado já nasce conosco, porque foi a desobediência que afetou toda a raça humana. E agora, se nós confessarmos no nosso Senhor Jesus Cristo como nosso Salvador e segui-lo, temos a vida eterna, sem dúvida. Essa é a garantia. O Espírito Santo nos garante, nos dá essa certeza da vida eterna. Ele é o único que pode salvar. Está lá em Atos dos Apóstolos, Lucas escrevendo, em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12, não há nenhum outro nome dado debaixo do céu, aonde quer que seja, que o homem possa ser salvo. Só Jesus salva. É pela graça, a salvação é pela graça. Não é pelas obras, não é pelos méritos, não é por aquilo que eu fiz, que eu faço ou deixo de fazer. É através do crer. Através do crer.
Claro que eu crendo no Senhor Jesus Cristo, sendo transformado, sendo mudado, você naturalmente vai produzir os bons frutos, que está escrito lá em Gálatas, capítulo 5. Vê lá os bons frutos, vai produzir naturalmente, você não vai precisar fazer força para produzir o amor, a paz, a longanimidade, a bondade, a mansidão, a temperança, o amor ao próximo. Você não vai precisar fazer força, porque a sua natureza mudará. Quando o homem entrega a vida para Jesus, a natureza dele muda. Se ele é mentiroso, ele vai deixar de mentir. Se ele é trapaceiro, ele vai deixar de fazer a trambicagem dele. Se ele é adúltero, ele vai deixar de adulterar. Se ele é violento, ele vai parar de ser violento. Aí as pessoas dizem assim, mas será que vai ser de um dia para o outro eu me mudo? Deus sabe, porque é Deus que trabalha no meu e no seu coração. A uns ele muda radicalmente, de um dia para o outro, de uma hora para outra. A outro é um processo. Na medida que ele vai conhecendo a palavra de Deus, ele vai mudando. Por isso que ele deve estar ouvindo a palavra de Deus na sua comunidade, na sua igreja, na sua reunião e na Bíblia. Porque a Bíblia é a nossa regra de conduta e fé. É nosso guia. Quem está na Bíblia está no caminho certo. Quem está na Bíblia está procurando saber mais de coisas espirituais. Não é pelas obras, não é pelos méritos, é pela graça. Eu também não me envergonho do Evangelho, porque ele é o único verdadeiro. Se aparecer alguém, tem aparecido, sem dúvida tem, aparecido gente pregando outro evangelho, pregadores pregando outro evangelho, faz uma salada do evangelho. Esse evangelho não é de Jesus, não. Esse evangelho é anátema, esse evangelho, segundo o apóstolo Paulo escreveu em Gálatas, no capítulo 6, versículo 8, esse evangelho é maldito. Quem escreveu foi o apóstolo Paulo, está aqui na Bíblia. Está na sua Bíblia também. Leia aí, Gálatas capítulo 1, versículos 6 a 8. Não sou eu que estou falando, é a Bíblia, a verdade, a palavra de Deus. Por isso que Jesus falou assim, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Nem você nem eu iremos ao Pai por alternativa, por outros caminhos. Não. Iremos ao Pai por intermédio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se você ainda não tomou uma decisão, falamos com todo amor com você. Faça isso. Dá uma parada, analise. Analise e entregue a sua vida para Jesus. Eu fui criado numa igreja, mas fiquei ali endurecido até 20 anos de idade. Aos 20 anos de idade eu fui entender o plano da salvação. Foi aí que eu me curvei. Foi aí que eu dei o meu braço a torcer. Foi aí que eu acreditei. Foi aí que eu me inseri no Evangelho. Foi a partir desse momento que eu, apesar de tudo, apesar de horas de alegria, hora de luta, hora de bonança,
hora de sofrimento, 50 anos já nessa jornada, 50 anos nesse caminho, Deus tem nos sustentado. Eu não tenho capacidade de estar de pé. Ninguém pode ficar de pé na fé, acreditando no Senhor Jesus e procurando fazer a vontade dele. Muitas das vezes fazemos realmente a vontade dele. Muitas das vezes vacilamos. Muitas das vezes vacilamos. Vamos admitir isso. Mas o Senhor é poderoso. Quando nós reconhecemos o nosso vacilo, nós nos aproximamos em oração, em contrição, pedindo perdão ao nosso Senhor, e Ele está pronto para perdoar. O apóstolo João, ele diz assim: filhinho, não peques. A ordem, ele queria dizer o seguinte: a ordem é não pecar, mas se pecar, corra, vá depressa, confesse o Senhor Jesus Cristo, e o sangue dele nos purifica de todo pecado. Então, meus irmãos, somos cidadãos dos céus não porque merecemos, porque Ele quis nos fazer cidadãos do céu. A Bíblia diz que Ele veio ao mundo para um povo escolhido, zeloso e de boas obras. Portanto, Ele tem um povo para levar para o céu. Não vou dizer que Ele vai levar todos, não. Ele vai levar um povo, porque no dia em que todos nós tivermos de encarar o tribunal de Cristo, Ele vai dizer para uns: vinde a mim, bendito de meu Pai, que está no céu, para o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porém, para outros, Ele vai dizer: apartai-vos de mim, maldito, eu não vos conheço, nunca vos conheci. Muitos vão tentar se justificar e dizer: mas eu fiz muita coisa boa, eu fiz muita caridade, e o Senhor não vai deixar eu entrar no reino dos céus? Ele vai dizer: eu nunca te conheci. Olha bem, então, meus irmãos, que nós possamos ser, de fato, cidadão dos céus, peregrino na terra, até o dia que Ele nos chamar. Que Deus nos abençoe. Deus fala melhor no meu e no seu coração. Nós queremos a sua salvação. Deus abençoe a todos os irmãos, a todos os amigos, a toda a igreja que proclama o Evangelho. Que tudo isso aqui vai passar e muito breve Jesus voltará. Ele voltará. Oremos. Nosso Deus e nosso Pai, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós elevamos novamente a nossa oração ao trono da Tua graça e te pedimos por todos aqueles que estão nos ouvindo, que possa ser abundantemente abençoado. Aqueles que ainda não fez uma decisão a Ti, não confessaram o Senhor Jesus como o único, exclusivo e suficiente Salvador da sua vida, que o faça agora. Aqueles que estão passando por problema de enfermidade, que Tu possa ter a misericórdia deles e colocar a mão sobre eles e curá-lo. Aqueles que estão passando um problema financeiro, que Tu possa abrir as portas para eles, quem sabe a porta do trabalho, para que eles trabalhem dignamente e ganhem o pão de cada dia. Aqueles, ó Deus, que estão, quem sabe,
para cumprir alguma pena, que, ó Deus, tu possa falar com eles e no coração deles profundamente, e que ali onde eles estão, eles possam reconhecer o Senhor Jesus Cristo como Salvador de suas vidas, entregar suas vidas para o Senhor, e que as suas vidas sejam mudadas no santo nome de Jesus. Aqueles que estão, ó Deus, passando por qualquer tipo de dificuldade, seja na família, seja aonde quer que seja, Senhor, que tu possa resolvê-lo para cada um e fazer com que cada um reine no teu reino triunfantemente. Nós fazemos essa oração no santo e glorioso nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Atenda-nos, ó Deus, por favor, por misericórdia, em nome de Jesus. Amém.